Olá, meus queridos alunos do 8º ano. Vamos continuar a nossa aula aí falando sobre estômago. Então, na aula anterior, eu estava falando para vocês sobre a função do esôfago, que na verdade o esôfago ele tem função de levar o bolo alimentar da boca até o estômago, tá? Como vocês viram aqui nesse esquema que eu mostrei para vocês na aula anterior, né? No caso aí, aqui está ocorrendo uma deglutição, onde essa parte aqui, esse tubo aqui descendo, é o esôfago. E aqui é só a continuação dele, ó, certo? Então, ele é empurrado até o estômago, no caso aí, o bolo alimentar. E esse tipo de contração aqui, ó, que o bolo alimentar está sofrendo, é chamado de contração peristáltica. Então, vamos falar agora sobre o estômago. Então, aí o esôfago já encaminhou o bolo alimentar até o estômago. E quando o bolo alimentar chega aqui no estômago, ele, na verdade, sofre um processo aí de digestão, né? Então, o primeiro processo de digestão aí que a gente já vê nessa animação é um movimento. Esse movimento é chamado de movimento peristáltico. Esse tipo de digestão é uma digestão aí, né, que vai contribuir para o processo digestivo. E nós temos também, além do movimento aqui peristáltico, nós temos a ação do suco gástrico. O suco gástrico, ele é um líquido, tá? Que contém enzimas e é produzido pelo estômago. E mais na frente eu vou falar sobre essas enzimas que tem. E eu vou falar também por que ele é ácido, tá? Então, aqui, por exemplo, nós temos aí, ó, o bolo alimentar, o suco gástrico realizando aqui o processo digestivo, o movimento peristáltico contribuindo, né, movimentando o estômago. E o movimento peristáltico é um movimento involuntário, ou seja, a gente não controla esse movimento. E a gente costuma dizer que o movimento peristáltico, ele é uma digestão mecânica, tá? Porque está realizando um movimento, ou seja, algo físico. Já o suco gástrico, junto com as enzimas que estão agindo aqui sobre o alimento, é, na verdade, uma digestão química, certo? Então, aí nós temos dois tipos de digestão para contribuir aí: a digestão mecânica e a digestão química. Digestão mecânica, movimento peristáltico. Digestão química, suco gástrico agindo com as enzimas. É a mesma coisa que acontece lá na boca. Só que lá na boca, a digestão mecânica é com os movimentos da boca, a trituração aí com os dentes e o movimento da língua, tá? Isso é digestão mecânica. E a digestão química lá na boca é com a saliva, que possui a enzima conhecida como amilase salivar. Mais para cá para frente, deixa eu mostrar aqui rapidinho para vocês. Aqui, ó, aqui é o estômago, né? Mais aqui para frente é o duodeno, é o início do intestino delgado, tá? É o início aqui. Aqui nós temos o fígado e aqui nós temos o pâncreas. O fígado, ele está conectado aqui através dessa veiazinha aqui, ó, tá? Com o duodeno, tá vendo aqui o fígado e o pâncreas também. O pâncreas está bem aqui, ó, em amarelo aqui. Aqui para trás também ele também tem um pedaço para cá. E ele também está conectado aqui com o duodeno. Mais na frente vocês vão entender por que o fígado e o pâncreas estão conectados com o intestino delgado, aí o início, né, que é o duodeno. Então vamos relembrar aí a questão da boca, né, da saliva, do esôfago e do estômago. Então nós temos aí um sanduíche que contém aqui contém aí alimentos como
pão, carne, queijo, tem as verduras, o presunto. E aí o que que acontece, né? Quando você morde lá o pão, você tem aí automaticamente a produção de saliva aqui nas glândulas salivares, certo? E aí, né, geralmente, né, na boca ocorre a digestão do amido que eu já expliquei anteriormente. Agora eu vou falar da digestão das proteínas. Essa moléculazinha aqui que eu coloquei aqui, ela está representando as proteínas. Onde nós podemos encontrar proteínas aqui no sanduíche? Na carne, no queijo e no presunto. Quando essa proteína ela chega até sua boca, ela não vai conseguir ser quebrada. Por quê? Porque não tem enzima na saliva que quebre as proteínas. Só tem enzima para quebrar o amido. Então, o que que acontece? A carne, ela só vai ser triturada pelos dentes, mas a proteína vai continuar lá na carne até que chegue. Ó, isso não vai acontecer nada, não vai quebrar. Aí essa proteína passa pelo esôfago, né, que tá na carne, vai para o estômago, e aí o estômago, ele vai começar a produzir suco gástrico para digerir a proteína presente na carne. E o que que acontece nesse sentido, tá? Acontece que o suco gástrico, ele possui enzimas. Que enzimas são essas? São pepsinas, tá? Aqui, ó. Suco gástrico possui pepsina. E essa pepsina, ela serve para quebrar as proteínas. A boca, junto com a saliva, não quebra as proteínas, só quebra o amido, certo? Eu acho que essa parte aí vocês conseguiram entender. Então, a quebra das proteínas inicia-se no estômago, não inicia-se na boca, tá? Que a digestão que vai se iniciar aí na boca é o amido. E aí, né, o estômago, ele possui o suco gástrico, tá? Vamos continuar aí nossa aula. Bom, uma coisa que vocês têm que entender. Quando o alimento ele é triturado e ele fica envolvido ali com a saliva, a gente não chama mais ele de alimento, tá? A gente chama ele de bolo alimentar, tá? Quando ele está misturado com a saliva. Quando ele passa pelo esôfago e vai para o estômago e se mistura com o suco gástrico, a gente não chama mais de bolo alimentar, a gente chama de outro nome, que é chamado de quimo, tá? Quando ele se mistura lá com o suco gástrico, com a pepsina, a gente vai dar outro nome, a gente vai dar nome de quimo. Bom, agora vamos passar para a parte do intestino delgado, mas eu vou explicar só um pouco sobre ele, e aí na próxima aula eu faço uma revisão dele também, mas logo de início ele é muito longo para se falar. Então, o intestino delgado, gente, ele é essa parte aqui, ó. Aqui é o estômago, onde a gente estava estudando. Aqui é o início do intestino delgado. Esse iniciozinho aqui é o duodeno, tá? Aí eu já falei do fígado, o fígado fica aqui, ó. Aí bem aqui tem uma veiazinha que liga o fígado ao duodeno. E aqui tem o pâncreas, que também fica ligado aqui com o duodeno. Vou explicar para vocês, fiquem calmos, por que que o fígado e o pâncreas eles estão aí, o que que eles vão fazer, tá? Aí mais para cá, ó, para essa parte aqui, já é a parte do jejum, tá? Mais ou menos até aqui, ó, nessa listrinha. É a parte central do intestino delgado. Mais para cá, para trás, que dá essa voltinha toda aqui, ó, onde eu tô colocando o laser, é o íleo, certo?
Aí o íleo acaba bem aqui no intestino grosso, que já é uma outra parte do sistema digestório que vocês vão aprender. Então, o que vocês têm que saber aí nessa aula, né, é que o intestino delgado é um tubo com cerca de 2,5 centímetros de diâmetro, tá? A grossura dele. E 6,5 metros de comprimento. E ele é dividido em duodeno, em jejum e íleo, tá? Ele é dividido em 3 partes. E que ele está conectado com o fígado e com o pâncreas. E ele inicia-se aqui no término do estômago, tá? Então, aqui só para vocês terem uma ideia, ó, nesse gifzinho aqui, você vê aí a conexão do estômago. Olha o estômago fazendo aqui o movimento peristáltico e liberando aos poucos o quimo para a parte do intestino delgado. Ó, movimento peristáltico e aí aqui, ó, nessa parte aqui é o final do estômago, tá? E aqui é o início do duodeno. Olha o movimento peristáltico acontecendo também no intestino delgado. Não é só o estômago que faz o movimento peristáltico. O movimento peristáltico ele começa lá no esôfago, estômago faz movimento peristáltico, o intestino e o restante do tubo digestório para o final é só movimento peristáltico, da mesma forma que está mostrando aqui, tá? Então, na próxima aula, eu vou explicar para vocês esse mapa digestório aqui. A gente vai revisar de novo desde a boca até o intestino delgado e a gente vai conhecer a função do fígado e do pâncreas. Para que serve o pâncreas e o fígado? Por que eles ficam conectados aí com o intestino delgado? Então, espero que tenham gostado da aula e a gente se vê aí na próxima. Um abraço para todos.